vamos abordar agora a questão da administração aplicada em enfermagem. Nesse módulo, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os conceitos e as teorias que iremos trabalhar. Vamos trabalhar a questão de administrar, avaliar, supervisionar, controlar, delegar, a questão de rotinas, procedimentos, regulamentos e normas. Quando eu falo em administrar, eu estou falando no ato de planejar. Eu vou reunir recursos, eu vou organizar, vou controlar para poder ter uma coordenação, uma junção, uma harmonia de todos os atos que eu vou estar realizando futuramente. Quando eu avalio a situação, eu estou analisando quais são os métodos, os objetivos que eu vou trabalhar. Para isso, eu vou procurar, eu vou verificar qual a melhor forma e a melhor maneira de executar essas funções. Para isso, eu preciso ter uma supervisão, né? Eu preciso ter uma pessoa que esteja ali constante para motivar, orientar, desenvolver tanto as atividades e até mesmo achar métodos, né, para a gente alcançar um objetivo fidedigno da nossa empresa. Então, eu preciso de alguém liderando ali, organizando, supervisionando todas essas situações na minha instituição. E para isso eu preciso controlar. Eu vou controlar da seguinte forma, né? Eu vou verificar tudo que foi determinado e o que eu preciso fazer para que tudo seja, que as situações sejam cumpridas da melhor forma e que sejam executados da melhor maneira possível. Vou ter na questão de controlar, eu preciso submeter ali a ter uma rotina, um controle de tudo que está sendo executado, de tudo que está sendo realizado. E eu vou delegar. A forma de delegar é a realização de um trabalho onde eu acabo determinando, né, um profissional, dizendo a ele, mostrando a ele, né, o que tem que ser feito, o que tem que ser realizado e de que forma isso vai acontecer. Com eu delegando todas essas situações, eu vou estar supervisionando para ver se essas atividades estão sendo executadas de forma correta. Então, se eu delego algo, eu tenho que estar ciente que eu preciso estar controlando tudo aquilo que está acontecendo, tá? Depois que a gente delegar, nós temos rotinas, né, que nós vamos estar avaliando. Eu preciso ver se as atividades estão sendo executadas de forma correta e quais são os instrumentos realizados para esse processo todo. Eu preciso ver se o caminho que eles estão seguindo é o caminho correto, se é o caminho seguro que eu vou conseguir obter resultados positivos. Para isso, eu preciso ter normas, eu preciso ter regulamentos, né, específicos para saber se a forma que eu estou administrando está sendo administrada de forma correta e se a minha organização tem estrutura para tudo isso. Quando a gente fala em regulamento, a gente vai casar com as normas, que seriam o quê? Aquele conjunto de regras que a gente acabou executando lá no começo. Então, eu faço uma análise no contexto geral, é onde eu vou avaliar se todos os procedimentos que eu fui seguindo, né, estão dentro dos padrões, estão sendo executados de forma correta. E eu tenho uma função nessa questão. Eu preciso, para que tudo ocorra de forma correta, eu preciso estabelecer uma meta, eu preciso que os meus planos sejam desenvolvidos de forma organizada, a minha equipe tem que estar totalmente qualificada e preparada, o meu objetivo tem que ser sensato para que eu não tenha prejuízo. Eu tenho que saber analisar e reconhecer qualquer tipo de problema que venha a ocorrer, os existentes e os futuros que possam acontecer. Estar preparado para solucionar todos os problemas, independente da situação e ocasião. Liderar a equipe com segurança, né, de forma ética, de forma correta. Saber negociar tanto com o representante, como com a equipe, como com gestão,
né? Saber tomar a decisão correta, mas lembrando-se que para isso eu não posso agir de forma impulsiva eu preciso agir de forma coletiva e saber mensurar e avaliar todo esse processo para que tudo seja administrado e executado de forma correta. Nas teorias, nós temos algumas teorias principais que a gente acaba trabalhando. Em algumas empresas a gente utiliza ela mesclada, outras não, mas nós vamos dar ênfase agora na explicação de algumas delas. Na primeira teoria, que é a teoria científica, a gente vai trabalhar um pouquinho a teoria de Taylor, né, aonde ele conseguiu fazer uma divisão em 3 fases. Essa divisão mostra que na primeira fase a gente precisa ver a questão do salário, problema de salário. É um fator importante que a gente sabe que os nossos colaboradores acabam tendo um problema a respeito de salário. Então, há um ataque nessa forma. Eu vou avaliar esse estudo com questão de tempo. Com que tempo eu consigo fazer uma resolução, uma melhoria no quadro, né? Vou ver qual é o tempo padrão para poder executar tudo isso e fazer avaliar de que forma eu consigo administrar esse sistema sem ter prejuízo, sem ter danos, sem causar muitos conflitos. Na segunda fase, eu vou vou ampliar todo o meu processo e ver se a minha produção está sendo adequada, né? Então, eu vou definir lá meus princípios de administração do meu trabalho. O que eu preciso executar? Como tem que ser feito? Né? Vamos ampliar, vamos abrir, nós vamos ver o que está acontecendo. Eu preciso definir, né? E eu preciso administrar isso de forma correta. Na terceira fase, eu tenho que deixar algo sólido, né? Eu vou propor uma divisão, vou dar responsabilidade, né? Vou deixar conhecimentos, técnicas, para que esse trabalho seja executado de forma produtiva e que, sempre lembrando que eu não posso pensar em prejuízo, eu tenho que pensar em benefícios, em qualidade. E aí, é onde começa a surgir aquela questão de produção em massa, onde os profissionais acabam executando as suas tarefas, né? A gente precisa inspirar. Eu preciso saber se meus profissionais estão totalmente imunes, se eu tenho que pensar no bem-estar deles, né? Então eu não posso avaliar, ter uma questão de trabalho onde eu tenho uma equipe que esteja prejudicada, que esteja danificada. Eu tenho que pensar que eles têm que executar um trabalho, mas sem ter uma sobrecarga muito grande, onde pode vir a ter prejuízo, onde eu posso ter um desfalque. Né? Se eu tenho uma equipe que está totalmente com aquela minimização de esforço muscular, que não é proativo, que não me traz, que não acaba me mostrando resultados eficientes, então eu tenho uma perda muito grande, um prejuízo, um gasto muito grande sobre isso, né? Então, nesse caso, a gente dá até um exemplo da enfermagem, que a gente calcula a questão média aí de tempo que a gente vai executar algum tipo de atividade. A gente avalia a questão de particular, convênio, então a gente vai observar. Se eu estou numa rede pública, a gente não trabalha muito essa questão de tempo. Quanto tempo eu vou administrar uma medicação? Quanto tempo eu vou fazer um curativo? Quanto tempo eu vou fazer um procedimento? Já na questão particular convênio, a gente tem que avaliar isso, porque tudo é custo, tudo é gasto, né? Então a gente não pode trabalhar naquela questão de eu faço isso hoje, daqui uns 10, 20 minutos eu faço outras coisas. A gente tem que avaliar custo-benefício. Então é um dilema, um lema bem complexo e complicado para a gente estar trabalhando. Na teoria burocrática, que é a teoria de Weber, né, a gente vai avaliar alguns fatores bem importantes. O que seria? A questão de formalização,
né? A gente tem que ter regras, a gente tem que seguir essas regras. É realizado também uma divisão de trabalho. Cada pessoa tem sua função específica. Eu não posso colocar uma pessoa que não tem um pingo de noção em UTI, né, para trabalhar numa UTI. Um exemplo. Temos que saber seguir hierarquia, né, para que tudo fique organizado. Eu não posso agir de forma desordenada. A questão de uma impessoalidade, né, eu tenho que saber limitar e fazer com que tudo seja cumprido de forma correta, né? Eu não posso simplesmente chegar, fazer uma coisa aleatória e ficar por isso mesmo. Não, tem que estar totalmente organizado. Eu posso substituir, às vezes não está tendo rendimento, posso substituir uma pessoa, um equipamento pelo outro? Sim, eu quero resolutilidade, eu quero que as coisas sejam resolutivas, né? Funcional. Eu não quero que seja algo que fique impactando, tá? Então, assim, eu vou avaliar a questão de competência, né? Se aquele colaborador tem competência, por que não dar méritos a isso? Né? Por que não melhorar a sua capacitação? Eu tenho que ter uma visão bem ampla. Separar a questão entre propriedade e administração, tá? A questão de profissionalização dos funcionários, isso é muito importante. Eu preciso fazer com que a minha equipe esteja totalmente capacitada. E se a necessidade for de ofertar cursos, nós vamos ofertar cursos, tá? Porque quanto mais capacitado, melhor esse profissional vai estar, tá? Na teoria clássica, que é a teoria de Farrell, ele vai avaliar os princípios básicos, né? Quais seriam os princípios básicos? A questão de divisão de trabalho, que a gente já falou na outra, é que eu preciso ter cada um na sua área. Responsabilidade, a gente precisa saber quais são os nossos direitos. E aí a gente vai avaliar dessa forma. Tem que ser de uma forma que tem que seguir uma hierarquia, eu tenho que respeitar a minha autoridade, né? Eu tenho que manter a ordem, o lugar totalmente organizado, né? Tenho que trabalhar a questão de justiça, aquela questão de estabilidade dos funcionários, eu tenho que avaliar a função de rotatividade, né? Ver o desempenho, se está tendo um desempenho positivo, negativo, a questão de iniciativa que é muito importante. Eu não posso ter uma pessoa que toda hora que eu tenho que ir lá chamar atenção, sendo que ela já sabe o que tem que ser feito, né? Tem que ter iniciativa. E a questão de espírito de equipe, eu não posso ter uma equipe totalmente desmotivada, né? Eles têm que trabalhar em conjunto para que o resultado seja positivo. A gente trabalha a questão de centralização, né? Onde as atividades vão ser organizadas, né? Tem que estar tudo certinho. E a gente vai trabalhar a quarta teoria, que seria a teoria das relações humanas, que seria o quê? O que Maio defendia, né? Que essa teoria, a gente vai trabalhar a questão de conhecimento, atividade, qual é o sentimento que os trabalhadores estão tendo, né? Se eu preciso focar num outro método, algo onde simplifique, né, e deixe esse trabalho de forma mais funcional, né? E aí a gente consegue avaliar e ver como que os nossos colaboradores estão agindo. E se eles também têm algo para nos dizer, para a gente poder utilizar isso de forma positiva, fazendo com que a motivação venha trazer resultados. Eu não posso esquecer que com o aumento da produtividade, esses trabalhadores podem ter alguns desgastes físicos, né? E aí a gente vai trabalhar a questão de motivação, né? Tentar perceber qual é o objetivo desse funcionário, né? Como que ele se comporta, que habilidade ele tem, né? O salário é algo motivador? Será que eu poderia fazer algo
para melhorar isso, se ele se qualifica, se ele se sobressai, será que se a gente der algum tipo de recompensa, benefícios, isso não facilitaria um pouquinho o trabalho desse colaborador? Então, a gente vai ser um pouco mais humano nesse aspecto, né? E aí a teoria comportamental, a gente vai visar o quê? Motivação, né? Quais são as necessidades fisiológicas desse nosso colaborador? Ele consegue se alimentar direito? Tem lugar para se alimentar, para se vestir, né? Para praticar o sono? Nós da enfermagem sabemos muito bem essa questão de descanso, né? Segurança. Será que alguém já parou para perguntar se aonde ele mora é seguro? O caminho que ele percorre é o melhor para ele? Como que ele vive na sociedade, como que é a sua comunidade, né? Saber a questão de necessidade de estima, reconhecer, né, quando faz algo de bom, é questão de amizade, amor ao próximo, né? Quando falamos de autorrealização, ajudar. Às vezes a gente tem algum colaborador numa área, mas que ele se interesse por crescer. Então, auxiliar no estudo, né, em questão de lazer, questão profissional, isso traz um diferencial muito grande. Hoje a gente trabalha com uma mistura de teorias. A gente não trabalha focando apenas em uma. Por quê? No nosso caso, a gente trabalha a questão empresa, né, e cliente, o que a gente tem de qualidade para o que o nosso cliente está precisando, que o nosso paciente está necessitando. Então, se a gente não pensar um pouco no que é a questão de trabalhar pensando no nosso cliente, essa empresa não vai ter futuro, né? Porque só se trabalha com algo quando a gente avalia o que o nosso cliente está pedindo, né? A gente vê isso muito em rede hospitalar. E aí, essas estruturas, a gente tem o organograma, a gente tem que definir qual é o gráfico, como que isso vai ser funcional, quais são os órgãos que a gente vai estar trabalhando, né? E quem vai casar conosco nessa situação, para ficar tudo registrado de forma certa, a gente vai ter um organograma, né, que vai mostrar os níveis que a gente precisa seguir. E aí a gente vai ver qual é o órgão certo, o que a gente tem que trabalhar, quais são as funções de tudo isso. E a gente pode trabalhar esse organograma de duas formas, de forma clássica e de formas em barra. A forma clássica, né, ela é chamada de vertical, é mais comum utilizada aí por alguns representantes na questão de quando liga-se hierarquia. E temos também a de barras, né, que aí vocês vão ver a importância da autoridade que vai estar representando. Então, vai depender, não sou eu que vou dizer. Cada empresa vai trabalhar o seu organograma da forma mais fácil que tem ou que se acha mais viável para trabalhar. E aí, nós vamos falar um pouquinho da versão lá, daquela questão enfermagem versus administração. A gente já trabalhou isso, a questão de administração, lá nos tempos, lá no meado do século XIX, na época de Florence, que ela teve essa visão de administrar, né, quando ela passou por um problema e ela viu que ela precisava delegar funções, ordens e deixar as coisas de forma correta. O que ela utilizou? Ela se fez como gerente, né? E começou a centralizar e delegar todas as normas, todas as atividades que tinham que ser executadas com aqueles pacientes. Então, eu tinha uma ala de isolamento, ela deixou as pessoas específicas, qualificadas na ala de isolamento, né? Eu trabalhei a questão de cuidados básicos, ela foi e trabalhou a questão de em cuidados básicos, né? Então, ela soube dividir o trabalho com a sua equipe, né? Mostrando tarefa, se mostrando preocupada, mostrando, indo à frente,
né? Delegando, mostrando qual era a forma e técnicas corretas que a gente tinha que executar. Hoje a gente tem isso, nós trabalhamos com escala de serviço, né, escala de folga, escala de tarefa, né, nós temos uma supervisão, um enfermeiro assistencial, né, um gerente que vai como que eu posso dizer, auxiliar aí nessa assistência, nessa supervisão desse trabalho para para que tenha uma produtividade e que os nossos colaboradores e os nossos clientes saiam satisfeitos disso tudo. Para isso, nós vamos ter que avaliar um pouquinho questão de normas, rotinas e essas tarefas. Né? Eu tenho que buscar, eu tenho que saber que eu tenho que ser flexível, participativo, eu não posso simplesmente abaixar a cabeça ou levar a fogo e ferro, né? Ver a questão de benefícios para esses colaboradores. A questão de divisão de tarefa, eu não posso deixar com que um se sobrecarregue mais do que o outro. Para isso a gente vai trabalhar isso, né? Vamos buscar formas corretas aí de trabalhar. Vamos ver a questão também de como que a gente pode proporcionar uma melhor posição, um melhor benefícios para que os nossos colaboradores saiam satisfeitos. Na parte de RH, de recursos humanos, nós, na enfermagem, a gente trabalha com um quadro que é determinado pelo COFEM, né? O COFEM tem normas aonde a gente precisa calcular, né, quanto de profissionais de enfermagem eu preciso ter em determinadas categorias, né? Esse cálculo tem que ser feito nas 24 horas de atendimento dos nossos clientes. E esses pacientes eles vão ser classificados de acordo com a escala de Fugolin, que vai me dizer se esse paciente precisa de uma assistência mínima, uma assistência intermediária, de semi-intensiva e até mesmo intensiva, né? Pacientes de assistência mínima são aqueles pacientes estáveis, né? Que não tem uma necessidade de uma atenção tão específica, de um olhar mais atento. Aquele intermediário, ele vai ser avaliado, mas eu tenho uma preocupação, mas não tanto, eu fico ali no intermédio. Já um semi-intensivo, ou é um paciente que está se recuperando, ou é um paciente que tem uma probabilidade de ir para assistência intensiva e ficar um pouco mais grave, né? Então, eu tenho que avaliar a questão das suas funções vitais, que elas podem ser o quê? Comprometidas. E na assistência intensiva, são aqueles pacientes totalmente graves, né, que precisam de uma recuperação ou até mesmo que estão correndo risco de morte, tá? Então, a gente vai trabalhar desse jeito. E esses cálculos que o Corém acaba realizando, ele vai avaliar, né, que já tem uma classe de cuidados mínimos, quantas horas de enfermagem eu preciso nos cuidados mínimos, intermediários, semi-intensivos e nos intensivos. E aí eles fazem um score, aonde eles vão ver qual é a dependência desse paciente, e aí eles vão avaliar a carga horária que a enfermagem vai estar executando, né, e que a gente precisa. Temos instituições que trabalham com uma carga horária de 12 por 36, outras 6 horas semanais, 6 horas por dia, desculpa, né? A questão de 6 por 1, 7 por 1. Então, a gente vai calcular e esse cálculo é feito através de enfermeiros e auxiliares e técnicos. Não é uma escala feita apenas só para enfermeiros, tá? E aí, tem lá a sua subdivisão dessas escalas. Com essa subdivisão é calculado quantas folgas os profissionais necessitam, né? Quantas horas eles vão trabalhar, né? Que eles vão executar.
Em São Paulo, a gente trabalha com a questão de 36 horas semanais, que seria a escala de 6 por 1, né? A de 40 horas semanais e 44 horas semanais são aquelas pessoas que trabalham de segunda a sexta ou até mesmo de segunda a sábado. E o 12 por 36, que ele vai dizer que é aquele trabalho um dia sim, um dia não, aonde o colaborador tem direito a 2 folgas por mês. Isso lembrando-se que há uma escala e vai de instituição para instituição. Pode ser que tenha algum mês que você, ao invés de folgar 2, você folga 3 vezes. Isso vai de instituição para instituição. E nós vamos trabalhar também a questão de recursos de materiais. Se eu trabalho dentro de um hospital, se eu sou responsável pela essa parte de administração, eu preciso calcular quantos materiais o meu paciente vai utilizar no período de 24 horas. E aqui para vocês aparece um exemplo, caso o paciente venha tomar uma medicação de 6 em 6 horas. Então, aí vocês já têm um cálculo de como que vocês teriam que trabalhar, tá? Aqui vocês vão ver quando o paciente, eu preciso fazer uma administração também, quando o paciente tem uma assistência domiciliar. Então, eu não posso deixar esse paciente desfalcado. Então, eu vou calcular lá quanto por 15 dias vai fazer a utilização de medicamento. Nesses 15 dias, de 6 em 6 horas, quanto que eu preciso usar de seringa, agulha, diluente, álcool, luva, caixa de pérfuro. Eu tenho que fazer um cálculo para que não haja desfalque e também não haja que eu fique utilizando ou desprezando aí, usando de forma inadequada, tá? No hospital, nós trabalhamos um contexto onde eu vou trabalhar em conjunto, equipe multi, né? E eu também preciso avaliar com a minha engenharia do meu hospital quais são os equipamentos que eu tenho. Eu tenho muito equipamento parado, eu tenho muito equipamento sendo manuseado, eu tenho bastante equipamentos que estão aguardando manutenção, né? Então a gente vai avaliar. Eu preciso ter uma quantidade específica para eu trabalhar e eu preciso também ter uma quantidade de reserva, caso eu tenha uma danificação em algum equipamento, eu venha utilizar, tá? Nossos equipamentos hospitalares, eles têm 2 formas de manutenção. A manutenção corretiva e a manutenção preventiva. A corretiva vai aquelas onde tem algum problema e a gente precisa consertar. E a preventiva é aquela que a gente faz periodicamente para ver se está tudo bem, para que não tenha nenhum danos e que esse equipamento pare de funcionar, que ele continue funcionando de forma adequada, tá? Só que nós temos um grande papel importante a respeito disso. Porque se a gente não souber manusear esses equipamentos de forma correta, a gente traz um prejuízo, né? Porque vai estar sempre sendo danificados e a gente não pode trazer prejuízo. Então, nós temos que avaliar a questão de auxiliar o profissional a entender tudo o que está acontecendo, quais são os processos, né? Garantir que ele cuide, que ele seja gestor, que ele vai atrás de informações, que ele pesquise quando não saiba, né? Que ele traga formas que possa complementar, que possa somar o dia a dia, né? Às vezes eu tenho equipamento, que eu já trabalhei numa empresa tal, e eu posso trazer essa ideia para minha instituição, talvez esse equipamento seja mais viável do que o que eu tenho atualmente. E aí, nós trabalhamos a questão nessa disciplina, o que seriam aí as teorias científicas, quais são as burocráticas, né? O que a gente tem que trabalhar de uma forma mais simplificada, quais são as de relações humanas, comportamentais, né? Nós já falamos um pouquinho. A administração de enfermagem, para que ela serve? Ela serve para que seja adequado e que os recursos e tudo que esteja relacionado ao nosso hospital seja utilizado e seja manipulado de forma correta. Os recursos humanos, nós temos a função de ir atrás dos direitos conforme está sendo estabelecido pelo COFEM
E se algo esteja saindo de forma inadequada, nós temos que ir atrás para poder regularizar, tá? Então, lembrando que tudo nosso é calculado em 24 horas. Os recursos de materiais, a gente tem que ver se são utilizados de forma correta no nosso paciente e se eu vou ter prejuízo, né? Se eu tô fazendo uso inadequado, né? Se estou desperdiçando, ou se eu fiz um cálculo inadequado e eu tô tendo uma falta aí. O recurso de equipamento, a gente vai avaliar com a questão da engenharia, que eles têm a responsabilidade de fazer tanto a manutenção corretiva como a preventiva. E muitas vezes a gente não tem que esperar eles virem realizar. Nós podemos sim acionar, alertá-los que nós temos um equipamento que já tem um período que essa manutenção não é realizada. Vai da nossa pessoa, nossa enfermagem, manusear de forma correta, pois muitas das vezes os nossos equipamentos têm prejuízo, têm danos por falta de manuseio, por questão de manuseio errado, né? É 220, a gente coloca no 110, é no 110, coloca no 220. Então, a maioria das vezes nós somos os grandes culpados por esses erros. Ficamos por aqui e voltaremos na próxima aula com os próximos temas. Até mais.